né? E o que o CSA realmente foi do ponto positivo, a parte física, a tática e a superioridade, o senhor concorda que aconteceu principalmente no segundo tempo? Muito boa noite. Boa noite ao senhor, boa noite a todos. Eu vejo que a equipe foi um grande jogo, né? Duas equipes muito comprometidas naquilo que, muito determinadas, né? Naquilo que estão treinando, né? Cumprimentar aqui o Barroca, agradecê-lo também pelo presente que recebi do seu livro, né? Então, a gente tem que registrar esses momentos, porque trabalho, guerra é durante os 90 e tantos minutos, né? Depois nós temos conhecidos, amigos, e também aproveitar o momento aqui para parabenizar também o trio de árbitro. Creio que fizeram uma arbitragem muito sólida, muito boa, tanto os auxiliares como o próprio árbitro, né? Então, acho que esse às vezes a gente vem e reclama determinadas situações, né? Mas também a gente tem que ter a consciência de cumprimentá-los, né? Depois de um clássico desse, um clássico tão difícil, e com uma arbitragem bem centralizada, bem feita pelo árbitro, pelos seus auxiliares e por todo o departamento de arbitragem nessa tarde. Quanto à sua pergunta, o primeiro tempo, a equipe, nós buscamos o gol desde o início do jogo, né? E nós tivemos alguns erros, alguns descuidos de posicionamento, principalmente entre os nossos volantes e o setor do meio campo de defesa e volante, e os volantes, e aí aonde que o CRB conseguia encontrar os passos por dentro e contra-atacar e nos criar dificuldades. E acabamos num lance dessa forma aí, numa bola que ela estava no nosso domínio, a gente acabou perdendo, não tendo uma atenção como deveríamos, e acabamos sofrendo o gol. A bola até, acho que, se não me engano, desviou também, né? Houve um desvio e acabamos tomando o gol. Mas o fator principal para o CSA ir em busca do empate, ir em busca da vitória, foi a dedicação de cada atleta, o acreditar naquilo que a gente passa para eles. Então eles acreditam e realizam, e a entrega, né, que a gente nunca deixa de acreditar. Então foi o primeiro momento na competição que o CSA sai atrás. Então você tem que ter o quê? Equilíbrio, maturidade, e não perder o senso daquilo que é necessário fazer. E isso foi o que os atletas demonstraram. Ao buscar o empate, ao buscar a vitória, criamos outras oportunidades onde poderíamos ter feito outros gols, mas isso vai mostrar a dedicação, e tem que parabenizar aqui todos os atletas pela dedicação, comprometimento que eles têm no dia a dia, para que na hora do jogo, como hoje, a gente consiga reverter placares que às vezes não são favoráveis, mas não acontece por um acaso, é pelo trabalho que eles têm feito no dia a dia. E também deixar aqui claro, né, também os parabéns a todos da comissão técnica, porque tem feito um trabalho muito bom todos, para deixar os atletas da forma que estão, né, podendo correr o máximo possível e se dedicar o máximo possível nos jogos. Chamar, boa noite. Em relação a algumas coisas que você citou, essa situação do time do CRB ter tido essa superioridade em alguns momentos na triangulação por dentro, o correr para trás do CSA, que em alguns momentos também deu espaço para os contra-ataques da equipe do CRB, e por ter sido o primeiro jogo que o CSA de fato foi atacado em contundência. Os outros jogos do CSA não teve tantos momentos defensivos quanto teve que trabalhar hoje. Te preocupou ter esse buraco no meio de campo na triangulação do CRB, esse correr para trás, que perdeu algumas vezes a corrida para os atacantes do CRB, porque foi a primeira vez que você também pôde visualizar alguns comportamentos defensivos da sua equipe. Então a minha pergunta é essa: se esses pontos negativos que você citou te preocuparam por ser esse teste acima da média que o CSA teve no início de temporada? Não, preocupar não, porque nós tivemos outros jogos também com dificuldades extremas também. A gente só não teve talvez dificuldades maiores porque a gente sempre teve bem organizado, bem postado dentro de campo, né? E hoje a gente pega uma equipe, como eu disse, como você mesmo disse, uma equipe de Série B de brasileiro que briga para subir para uma Série A, e a nossa equipe teve alguns momentos de instabilidade, mas logo corrigiu. E também quero crer que foi dos jogos que nós tivemos uma maior contundência de fazer gols, oportunidade de transformar, fazermos gols,
também frente a essa mesma equipe com qualidade, com capacidade, como é a equipe do CRB. Então nós tivemos essa oportunidade de fazer gols, criamos oportunidades também pela aplicação de cada atleta, pelo trabalho de conjunto da equipe, né? E essas dificuldades que a gente encontra e depois a gente vai solucionando, conversando, tivemos um intervalo para organizar, tudo isso passa pelo que alguém tem que executar, e quem executou isso foi os atletas, estão de parabéns por isso, e sempre vai ser assim, clássicos, jogar clássicos, você tem que estar assim, você tem que estar atento para não errar e sim fazer com que o adversário venha a errar e você aproveitar esses momentos, né? Mas foi importante o desempenho da equipe e importante também conseguir buscar o resultado negativo e ter oportunidades até de fazer mais do que um gol, e essa consciência coletiva dos atletas deixa a gente feliz, sabedores que sempre nós temos um processo de trabalho e nesse trabalho diário a gente busca sempre corrigir o que é necessário e a evolução que nós precisamos. Professor Itamar, boa noite. O CSA tem apresentado algumas virtudes nesse campeonato alagoano e uma dessas virtudes, qualidades da equipe, é o setor do lado direito, né? Com o Rian Santana, o Buba hoje foi muito importante no jogo. E você conversava muito com o Rian Santana no primeiro tempo, né? Chamou ele, passou algumas instruções. Esse lado direito, de fato, está se concretizando como ponto mais forte do time do CSA pelos lados do campo, já que o Kaique segura um pouco mais da marcação. Você entende que esse é o lado que você vai explorar muito mais ainda nos próximos jogos? Boa noite. O Rian de origem é um atacante, né? Então você tem que estar sempre, às vezes, conversando com ele, orientando algumas situações. Claro que você faz isso dia a dia, a gente faz isso dia a dia nos treinos, né? Mas a situação real acontece no jogo. Então a gente orienta, explica algumas situações no jogo e ele tem sabedoria de fazer, né? de corrigir algum posicionamento, mas sem dúvida, por ser um atacante, ser um jogador de característica, é um jogador leve, tem qualidade técnica, é um jogador muito importante, né? No sentido de criação, um jogador que automaticamente ele já passa e se oferece a condição dos companheiros usar ele como um passe, né, numa bola em profundidade, mas a gente fica muito contente por ele estar rendendo nessa posição, que até no momento anteriormente ele não tinha sido usado nessa função, então a gente fica feliz por isso, por ele estar correspondendo, e isso também é importante ressaltar os trabalhos dos demais, do Lucas Serafim, do Buiú, né, porque quando você tem jogadores com essa característica, jogadores que têm qualidade e potencial, faz com que aquele jogador que está jogando não baixe, né? Ele continue mantendo o seu nível de concentração, de treinamento alto. Então a gente fica contente por ele, né? Mas tem que lembrar que nós temos outros atletas também em condições de fazer grandes jogos, como foi também depois o Buiú entrando bem também. Então a gente fica feliz por isso e a tendência nossa é sempre, não só desse lado, né, mas sempre tentar evoluir e melhorar, né, nos dois setores, nos dois flancos dos campos. O Valmari, o técnico Itamar Schultz segue na coletiva de imprensa, aqui na sala de imprensa, mas o CSA volta a treinar na próxima segunda-feira, porque na quinta tem jogo contra o Dimensão Saúde, 19h30 pela Copa Alagoas aqui no Rei Pelé, e sábado tem o CSE lá em Palmeira dos Índios. A gente volta na nossa programação esportiva, Valmari. Muito bem, Iverson Fernandes também com as últimas notícias do Galo. Iverson.